Primeiro Copene, Reis e Rainhas da África, uma proposta de educação antirracista. Esse projeto está inscrito no simpósio temático Temas e Debates em História da África, com a participação de André Santos Luide, Amara de Almeida Nepomuceno, Lígia Santos de Oliveira. Tem como fonte histórica as gravuras produzidas pela cerveja Budweiser. Essa cerveja foi lançada em 1875 nos Estados Unidos, foi a primeira cerveja distribuída nacionalmente e ficou conhecida como King of Beers. Ela tinha como característica o tipo de propaganda pioneira que associava o consumo de cerveja a momentos de lazer e descontração. Essa estratégia pautava-se na produção de gravuras e distribuição de pôsteres, como esse que vocês se tornaram símbolo do American Way of Life. Com esses pôsteres eram veiculados valores da classe média branca, estampando marcadores etnocêntricos, machistas e heteronormativos. Dentro da expansão comercial da cervejaria, pôs-se novo tipo de campanha publicitária a partir das décadas de 1960 e 70, sobretudo em decorrência do contexto de intensificação de conflitos raciais e do segregacionismo nos Estados Unidos, bem como a partir do movimento de luta pelos direitos. A empresa fez uma modernização publicitária com o objetivo de superar o etnocentrismo. Com isso, lançou uma campanha constituída por gravura no Grandes Reis e Rainhas da África, em 1975. Foi uma coleção da propaganda da Budweiser, gravuras, eram 30 ao todos, com personagens históricos africanos. Foi selecionado pelo pesquisador Dr. Henrique Clarke e teve uma repercussão ambivalente dentro dos Estados Unidos. Por um lado, fazendo grande sucesso, inclusive sendo expostas em diferentes espaços e museus, chegando a 43 milhões de visitas. Por outro, difundindo narrativas ufanistas e descontextualizadas dos personagens. Essa coleção se mostrou um exemplo raro de um tipo de produção que associava dimensão lúdica e uma historiografia com tratamento de nível artístico das gravuras, né? Nesse sentido, o historiador André Luide, levantamento de materiais paradidáticos, percebeu que havia ausência desse tipo de publicação voltada para educadores. Com isso, pensou em construir uma ferramenta pedagógica que viabilizasse esse tipo de apresentação e, ao mesmo tempo, dar o ensino de história da África nos termos das diretrizes. Ou seja, a ideia era fazer uma intervenção que promovesse de conteúdos históricos, discutindo racismo e, ao mesmo tempo, questionando estereótipos a partir de um referencial teórico pautado na DCNE, proposto pela Petronilha Silva, tendo a ideia esse referencial teórico da DCNE uma ferramenta que ressignifica os sentidos políticos e sociais da escola, bem como a partir da necessidade de repensar as relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, entre outras, dentro da escola, e incluindo a ideia de crítica à construção de uma epistemologia ocidental sobre a África, a partir das ideias do Mudimbe, e também a partir da ideia de revisitar e reconstituir a história da África como parte das identidades dos afrodescendentes da diáspora, sobretudo pautada na ideia do Mudimbe, o professor Luigi propôs a metodologia da construção de um website, dando esse website como uma ferramenta pedagógica para incluir diferentes projetos, inclusive o projeto Reis e Rainhas da África. Esse website está organizado em 4 partes, sendo o primeiro contendo a apresentação do projeto, uma sessão voltada para educadores, consequências didáticas norteadoras das intervenções pedagógicas, uma outra sessão que contém a apresentação do contexto histórico da publicação da coleção, bem como uma última em que contém os verbetes, os 30 verbetes subdivididos para cada personagem da coleção. Dentro do projeto Reis e Rainhas, uma proposta antirracista, o professor organizou 3 etapas.
A primeira construção foi realizada entre 2017 e 2019, montagem das gravuras, inserção arte da periodização da história da África e menu com sessões específicas, como vocês podem ver no recorte que eu fiz aqui do historiaensinada.com. A etapa está composta pela elaboração dos verbetes e foi onde nós trabalhamos e vamos expor aqui para vocês, né? Eu vou fazer essa exposição. Inicialmente, esse projeto estava pensado para anos de 2018 e 2019, do professor Luigi no Campus Registro. Ele foi direcionado para a iniciação científica e focado para a escrita de verbete pela estudante Lígia Santos sobre a faraó Cleópatra. Corte no projeto recebeu o título Grandes Mulheres da História da África, para construir verbetes com 10 personagens que compõem a coleção das gravuras. Incorporou as teorias de gênero, reconstruindo suas bases na perspectiva da crítica interseccional. O momento ficou sob minha orientação, da Yamara, né, e passou a compor outras ideias. Incluímos as ideias da Shoah, onde abordamos a construção de imagens de mulheres africanas, problematizando a memória da faraó Cleópatra. O projeto foi financiado pelo programa Workshop Aficionados em Software e Hardware, o SHASH. E nesse momento a gente fez uma série de ações, inclusive o debate na semana da leitura do FSP Campus Registro, no qual nós problematizamos apropriações cinematográficas da personagem Cleópatra. Nesse contexto, teve uma série de repercussões importantes para as nossas reflexões. O trabalho foi inscrito na Feira de Ciências do Vale do Ribeira em 2019. Ele venceu essa feira e foi indicado para a Participação Brasileira de Ciências e Engenharia de 2020, a FEBRACE. Dentro da FEBRACE, ele foi indicado para representar o país no Encontro Internacional Colombista de Ciência, Inovação e Empreendimento, nesse ano de 2021, na Colômbia. A terceira etapa, ela diz respeito à formação de professores, e é uma parte que está em processo de construção. Dentro das considerações finais, gostaríamos de ressaltar a dimensão pedagógica que a elaboração dos verbetes detém, bem como o papel formativo da pesquisa em História da África, que teve um impacto profundo na vida da estudante e de todos os envolvidos no processo de produção dessa pesquisa. Eu agradeço a Copene pelo espaço e pela oportunidade em meu nome e em nome dos colegas participantes desse trabalho.